porque eu tenho certeza que a presença de Deus se manifesta e se manifestará sempre. Não dá para viver de uma forma diferente. Eu quero te dar boas-vindas para você que está aqui agora, porque agora nós falaremos de um momento de intimidade com Deus. Nós buscaremos ao Senhor. Nós não falaremos, tá? Sobre religião. Nós não falaremos sobre placa de igreja. Nós estamos aqui para viver um momento de oração, para viver um momento de espiritualidade. Se faz sentido para você ter isso na sua vida, para que você, ó, o pessoal, a Elaida aqui é da onde, Elaida? Deus lhe bendiga, que benção, ó, muita gente aqui é do Brasil e do mundo aqui com a gente. Então nós vivemos esse momento mesmo, de fé. Eu te convido a viver esse momento, amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos orar agora e clamar pela presença de Deus, porque a palavra diz, né, para que nós clamemos, amém? Ó, a Linda Gomes está aqui com a gente, seja muito bem-vinda, viu? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Tu és bom, fiel, justo, poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és o Rei dos Reis. Fala conosco, nos dá entendimento, sabedoria, discernimento para os nossos dias, para os nossos projetos, para a nossa família. Eu te louvo e te agradeço por tudo e peço o teu manifestar, eu peço o teu agir, eu peço, Pai, a tua ajuda. Encha-nos do teu Espírito Santo e nos ajuste, Pai, ajusta as nossas veredas, assim como o salmista diz, leve-nos por águas tranquilas a caminhos de paz, conforme a tua vontade e os teus planos e sonhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos e clamamos por ti neste momento, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Você tem que entender que Deus continua te abençoando, independente de qualquer coisa. Você vai orar, você vai ler a palavra, porque Ele era a palavra. Gente, primeiro que você tem que entender que não é o que eu acho. Segundo, que a sua fé só vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a palavra do Léo, do Ciclano, do Beltrano. Não. Né? Alguns conteúdos podem até nos motivar. Só que depois acaba o fogo, né? Então, a palavra, ela é como uma semente plantada na terra do nosso coração. Ela germina e dá fruto no tempo apropriado. Tem uma palavra de Deus para você. Vamos começar o nosso momento de intimidade com uma palavra assim muito abençoada. Essa palavra é uma palavra muito rica, tá? Se você quiser acompanhar, está lá no Salmo 131. Olha a resposta de Deus para você, que interessante. O salmista diz assim: de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Deposita toda a tua fé no Senhor, espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Isso é interessante, demais. Olha só, para você que está aqui, que bênção que você está aqui, viu? Deus te abençoe grandemente. Olha o que o salmista diz, né? É um cântico de Davi durante a sua peregrinação, durante a sua jornada. Davi fala assim: Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios, até porque nem tem como explicar todos os mistérios de Deus. Então, quando Davi entende isso, de fato ele se tranquiliza em Deus, porque a confiança de Davi estava em Deus. E aí eu pergunto, Débora, para você que está aqui com a gente e para todos os demais, viu? Você pode dar essa oportunidade a Deus? Porque confiar em Deus, você precisa dar essa oportunidade. Isso não é para qualquer pessoa. Se você tomou a decisão, pelo menos de orar, você está confiando em alguém. E esse alguém é aquele que não te julga, é aquele que te liberta. Em todo momento da história da Bíblia, em todo momento da história da humanidade, Deus sempre liberta o seu povo. Então, Eulina, olha que interessante. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Por quê? Porque quando você fala dos teus sentimentos para Deus, quando você entrega os seus sentimentos para Deus, igual você está fazendo agora, nós não estamos falando de religião, de placa de igreja, de representante da fé, não. Nós estamos falando de Deus, do autor e consumador de todos os séculos. E diante disso, Elisângela, olha que interessante. Quando nós confiamos, quando nós damos a liberdade ao Senhor e confiamos as nossas emoções nele, não é mesmo, Bruno? Olha só que interessante, Deus cuida de nós. Anota para você não esquecer,
Deus cuida das tuas emoções, Deus te acalma, Deus te aquieta, Deus te ajuda, Deus é o seu refúgio, Deus é o seu auxílio. E outra, tá? Você não precisa comprar bebida para ele, você não precisa comprar água, você não precisa... Não, você não precisa. Você precisa acreditar nele, você precisa crer nele. Você não tem que pular 7 ondas, que isso é a maior besteira que tem. Você não depende do sol ou da chuva, porque a bondade de Deus, ela tá te cercando a todo momento, da graça de Deus. Amém, Heitor? Que bom que você está aqui. Quero te agradecer para você que está aqui. Quero te agradecer porque você tem curtido, você tem compartilhado, você tem abençoado pessoas. Quando você faz isso, isso não serve de números para mim. Isso serve para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Então que Deus retribua em dobro tudo aquilo que você fizer de bem, que o Senhor lhe retribua. Né? Só pelo fato de você compartilhar para alguém, essa pessoa ser encontrada, não é mesmo, Adriana? Quando essa pessoa recebe essa palavra e sente paz, você serviu ao Senhor, né? Você serviu aos pequeninos do Senhor, que somos nós. Então, pega essa palavra e seja abençoado, seja abençoada. Então vamos ao conselho do dia, né? Olha que interessante. Qualquer pessoa tola tem o poder para começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é quem merece honrarias. Ou seja, Deus está falando que uma pessoa tola, literalmente está aqui, ela tem o poder. Uma pessoa tola tem o poder de te tirar a paz. Uma pessoa tola tem o poder de acabar com o ambiente. Uma pessoa tola tem o poder de começar uma confusão. Uma pessoa tola tem o poder de começar uma desavença. Uma pessoa tola tem um poder de destruição muito grande. Só que aqueles que põem fim nisso são as pessoas que são honradas. Não é mesmo, Wanderson? Tem pessoa que entra na nossa vida, passa pela nossa vida, que ela brinca com as nossas emoções, que ela destrói o nosso emocional. Não é mesmo, Vitória? Que a gente chega próximo de uma pessoa, a pessoa parece que suga a nossa energia, ela drena a nossa energia. Então a pessoa tola, ela tem esse poder, tá? Não é o que eu acho, é o que a palavra fala. E você já deve ter passado por isso. Não é mesmo, Letícia? José, que bom que você está aqui. Quantas vezes a gente chegou no ambiente e tem uma determinada pessoa que ela consegue simplesmente acabar com aquele ambiente? Porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então, se você é do tipo de pessoa que consegue pôr fim nisso, que consegue não fazer parte disso, só pelo fato de você não estar prejudicando a vida de alguém, você já está ajudando a sociedade. Você já está ajudando a vida de quem você não está prejudicando. Aí tem um dito popular muito engraçado que é assim: muito ajuda aquele que não atrapalha. E se nós tivermos noção do poder dessa frase, nós lembramos que Provérbios fala a mesma coisa. Esse é um conselho. Você precisa definir. Olha, Léo, eu não quero mais ser o tolo. A partir de agora eu vou resolver. Eu sou a pessoa que sou solução. Gente, falo a todos vocês porque vocês são um povo abençoado. Se você não é solução, você é o problema. Se eu não for solução para vocês, eu estou sendo problema. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Flávio, que bom que você está aqui com a gente. Então não tem meio termo. A pessoa que ela não é solução, ela acaba se tornando um grande problema. Vamos continuar agora a nossa série de Gideão, que já deve estar chegando nos instantes finais. Amém? Vamos todo mundo para a série de Gideão, que está lá no livro de Juízes. Nós estamos no capítulo 7, versículo 10. Para você que quer ler a Sagrada Escritura, Juízes, capítulo 7, versículo 10. Então aqui nós meditamos sobre a palavra de Deus e encaixamos aquilo que é para a nossa vida. Às vezes você está com a energia baixa, às vezes você está se sentindo fraco, se sentindo fraca, porque você está investindo a sua vida, o seu tempo, tudo que você tem para ajudar quem não quer ser ajudado. Com quem não quer ser ajudado, você pode orar por essa pessoa. É muito melhor e mais eficaz, tá? Não estou falando para você abandonar. Não, claro que não. A sua função é o quê? Orar. Ajude quem quer ser ajudado. Quem não quer, apenas ore. Não queira se intrometer onde não é, você não foi chamado, tá bom? Tenho certeza que esse recado é para muitos de nós. Juízes capítulo 7, verso 10 diz o seguinte:
Né, continua lá a questão do Gideão, né? Deus prometeu que entregaria os midianitas e os outros inimigos a Gideão. Se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com o teu servo Purá e escuta o que dizem. Ou seja, quando Deus fala contigo, Deus te dá, presta atenção, quando Deus fala contigo, ele te dá detalhe, porque Gideão tinha muitas pessoas lá, mas o que o Senhor falou? Desce com teu servo Purá. Deus é muito categórico naquilo que ele escolhe. Então, todo esse conhecimento serve para que nós possamos evoluir. Por que será que Deus falou para Gideão descer com Purá? Pois tinham 300 homens que foram escolhidos por Deus. 300 homens separados da parte de Deus para lutar com Gideão. E por que Deus escolheu Purá? Algum motivo tem, tá? Eu não vou entrar numa linha teológica, até porque esse não é o meu intuito neste momento, mas é para que nós possamos refletir na palavra. Amém? E aí ele disse assim: e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terá coragem para atacá-los. Ou seja, mais um sinal de Deus, mais uma resposta de Deus. Olha que interessante. Deus fala para esse povo ir lá e escutar o que eles tinham a dizer. Olha só que interessante, nós vamos continuar. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento do inimigo. Deixa eu marcar aqui que a gente já leu essa parte. Os midianitas, né? Olha só quem eram os povos inimigos de Gideão e de Israel no caso, tá? Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados, né, do adversário que vinham do leste, né, e já haviam se instalado lá no acampamento, ou seja, a galera se reuniu, era exército de vários países, né, de várias tribos ali contra o povo de Gideão, contra o povo de Deus. E eram numerosos, como as grandes nuvens de gafanhoto. Imagina uma nuvem de gafanhoto, gente. Se você colocar uma nuvem do céu, o tamanho dela é gigantesco, não é mesmo? Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião. Eu particularmente detesto. Já tive a oportunidade, acho que 2, 3 vezes no máximo. E a nuvem é gigante. Agora imagina uma nuvem de gafanhoto. Tenta preencher uma nuvem com vários gafanhotos. Imagine aí na sua cabeça o tanto de gafanhoto. Assim eram os exércitos que se levantaram contra o povo de Deus. Só que você não precisa ter medo e se preocupar com o exército que se levanta contra você. Você só precisa entender e se preocupar se você está do lado de Deus. Só isso. Mais nada. Porque foi o que o salmista diz. Deus aquieta nossas emoções, Deus aquieta nossas almas, né, os nossos sentimentos, se nós confiarmos nele. Você confiou em Deus nessa batalha, ele vence. Gideão fez a parte dele, você continua fazendo a sua e eu também. Assim como não se pôde contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Ou seja, gente, não eram só os soldados, não eram só os guerreiros de batalha. Eles tinham todo um arsenal ali. Eles estavam preparados realmente para arrebentar com o povo de Deus. E às vezes, vamos traduzir aqui um pouco para a nossa realidade, a gente vai refletir o texto com a nossa vida. O que tem tentado lutar contra ti? O que tem tentado te derrubar? Te derrubar emocionalmente, te derrubar no trabalho, te derrubar espiritualmente, te derrubar na sua família. Você analisa. Começa a refletir para você. Entende? O que tem se levantado, né? E Gideão então se aproximou no exato momento em que o homem contava um sonho que tivera um companheiro dizendo. Ou seja, aquilo que Deus fala se cumpre. Aquilo que o homem fala te engana e te adoece. Aquilo que o Deus fala se cumpre. Pode ser cedo, em questão de tempo, rápido, como pode demorar alguns anos. Mas veio da parte de Deus, vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Aí Gideão se aproximou lá e viu. Gideão viu quem? Os inimigos conversando. Olha só. Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Pão para nós, né? E convida você até me corrigir aqui se eu estiver equivocado. Pão para nós que somos, que acreditamos em Cristo. Não estou falando em religião, não é mesmo, Luke? Bom que você está aqui. Nós que acreditamos em Cristo, tá? Nós temos a imagem da carne de Jesus Cristo, né? De Jesus como nosso pão, né? Como nosso alimento. Então, olha que interessante. O inimigo sonhou que um pão de cevada rolou para dentro do acampamento. Veio e bateu com uma tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou do avesso e ficou estendida sobre a terra. E seu amigo prontamente lhe esclareceu. Ou seja, os dois soldados inimigos do povo de Deus estavam conversando. E aí o soldado que escutou esse sonho entendeu o seguinte: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Mas olha que interessante, aqui cabe uma reflexão muito importante. Eram dois soldados, presta atenção, dois soldados que estavam, né, fazendo parte daquele exército, ok? Um soldado teve a revelação. O outro soldado teve o entendimento, ou seja, eram pessoas atentas àquele movimento. Eram pessoas ali, acredito eu, aqui vai um comentário meu agora particular, que eram pessoas espiritualizadas. Eles não acreditavam que eu sonhei só por sonhar. Mas também não eram pessoas habitoladas a ponto de não ligarem os fatos, né? E entenderem que talvez o que é um sonho indevido, que a ciência mesmo explica. Às vezes você vai dormir e você acaba jantando bastante, você dorme logo na sequência, a probabilidade de você ter pesadelo é muito grande. E aí, entrando em outros contextos, eram pessoas que estavam ali conversando e falando aquilo que Deus queria. Aí tem um versículo que diz que Deus entrega para nós, que somos povo dele, aquilo que está na mão do povo inimigo. Então, um sinal se confirmou, um sinal de Deus para a vida de Gideão, para o exército de Gideão. Eles entenderam que era o fim. Quando Deus está agindo, acabou. Não tem para onde escapar, não tem para onde fugir, não tem. Quando Deus está agindo, você pode ter certeza, você pode ter convicção, já aconteceu. A vitória já está dada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre seus filhos. Ainda que o cenário seja de muito pavor, de muito desafio, de muito medo, de muita inquietação, contudo, aqueles que confiam no Senhor possuem suas emoções, seus sentimentos e a sua alma quieta, em sua plenitude, porque Deus continua o quê? No seu favor, no meu favor. O sol e a sombra nascem para todos, ok? Só que tem gente que tem discernimento, assim como você, que fica da parte no time de Deus, né? Eu não estou falando sobre religião, nem sobre placa de igreja. Eu estou falando sobre escolher o lado certo. Coloca nos comentários aqui, eu escolho o lado de Deus. Declara isso para sua vida para você não esquecer. Amém? E assim que Gideão ouviu a narração de um sonho e a sua interpretação, ou seja, olha que interessante. No versículo anterior, no momento anterior, Deus falou o que para Gideão? Para eles descerem e escutarem aquilo que eles tinham como mensagem, da qual Gideão entenderia que era o favor de Deus e que eles poderiam entender que a vitória era deles. Só que Deus fez mais. Assim que Gideão ouviu a narração, Deus também deu a interpretação do sonho. Porque Gideão poderia, o pessoal tá falando aqui, a Graciele, a Letícia, a Roa, a José, tá todo mundo declarando aqui.
né, que escolhe o lado de Deus. Então, tudo isso é extremamente importante. Gente, vocês me perdoem só para eu fazer uma higienização aqui rapidinho. E olha que interessante. Depois que Gideão escutou, gente, Gideão não tinha nem ido lutar. Você sabe o que ele fez? Assim que Gideão escutou a narração do sonho e a interpretação, ele ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, ele retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas em nossas mãos. Léo, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? E eu falo aqui, nós encerramos essa parte. Presta atenção. Você tem tudo a ver com isso. Absolutamente tudo. O que aconteceu aqui é uma resposta que Deus está te trazendo, que Deus está te falando, sobre uma vitória que chegou. Você consegue acreditar? Você consegue ter fé para receber a sua vitória antes que ela aconteça? Gideão tinha 300. Só que é o seguinte, coloca aí 300 pessoas contra 200 mil. Você consegue entender que Deus está falando assim para você? Não importa a tua batalha, eu estou na frente, eu vou fazer você vencer. Não é que você não vai vencer, você já é vencedor, você já é vencedora, mas Deus vai te entregar a vitória na mão. Só que você precisa fazer sua parte, que é acreditar. Gideão tinha só 300. Às vezes você olha o seu saldo bancário, nem dinheiro você tem. Mas você vai precisar dar um passo de fé. Não é para fazer loucura, tá? Mas se você quer começar um projeto, já tem um projeto que Deus tem colocado no seu coração, e você está olhando o saldo bancário. Mas não é assim que funciona com Deus. Você nasceu com uma herança garantida. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é através dessa garantia e através dessa vitória que nós declaramos e glorificamos o nome de Deus. Ô gente, o que eu fico feliz de vocês é que eu sei que vocês não são hipócritas. Porque nós escolhemos Deus, nós escolhemos Deus porque a cor do céu é azul? Não, pelo contrário. Nós escolhemos a Deus porque Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele provê. Não tem faltado nada para você. Se você chegou até aqui neste momento, não tem faltado nada para você. Deus está te sustentando, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Vai ser daqui para frente assim. Pode se acostumar com a vitória. Só que para se acostumar com a vitória, tem que se prostrar diante de Deus e glorificar Ele. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Você tem ajoelhado e glorificado o nome de Deus? Léo, eu não posso me ajoelhar, mas você tem se prostrado diante de Deus? Você tem entrado na presença de Deus e glorificado o nome dEle? Você está agradecendo a Deus pelos seus dias? Porque se você não estiver fazendo isso, é pouco provável que você acredite nas vitórias que Ele tem para você. É isso mesmo, Edna. Parabéns. Continua fazendo. Não para. O teu coração grato vai continuar recebendo as vitórias que Deus tem para você. Amém? Valesca, Deus te abençoe, viu? A paz de Deus. Eu quero orar por você. Coloca aqui nos comentários o seu motivo de oração, que eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família, pelo teu emprego, quero orar pelo teu ministério. Eu quero orar por você. E agora nós vamos orar de acordo com a palavra. É isso mesmo, de acordo com a palavra. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer e vai trazer. Deus vai fazer você participar de uma grande batalha. Só que é o seguinte, Deus já te fez vitorioso dessa batalha. Alcilene, que Deus te abençoe. Vou orar pela sua família, viu? Amém, Letícia, eu vou orar também. Então, vai colocando nos comentários o seu motivo de oração
enquanto eu oro aqui por vocês através da nossa palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por este momento. Obrigado por toda a sabedoria e conhecimento que o Senhor nos entrega para os nossos dias. Obrigado pelo pão da vida, obrigado pelo discernimento e entendimento. Obrigado, Senhor. Graças te damos, glórias rendemos a Ti. Tu és bom, fiel, justo, poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és incrível. Senhor, eu te glorifico porque hoje o Senhor estabeleceu uma vitória na minha vida e na vida desse povo. Hoje o Senhor estabeleceu uma conquista na minha vida e na vida desse povo. Glorificamos o teu santo nome porque hoje nós entendemos que nós somos mais do que vitoriosos. Hoje nós entendemos que nós não precisamos de nada a não ser o Senhor. Hoje nós entendemos que o pouco com o Senhor é muito. Então nós te glorificamos, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome porque tu és fiel. Se estamos até aqui, né, se chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos protegido, tem nos guardado. O Senhor tem feito todas as obras. Nós te louvamos e te agradecemos porque tu és fiel. Pai, nós declaramos um amor por ti acima de qualquer outra coisa, porque tua palavra diz para que nós amemos o Senhor em primeiro lugar. Porque nada ficará no nosso coração que não seja a palavra do Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço. E peço que o Senhor abençoe grandemente a vida desta pessoa que está aqui neste vídeo, que ela possa viver uma grande vitória em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E que Deus te abençoe.